Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa Carla. Está começando aqui o nosso novo podcast Risoterapia Íntima, juntamente com a nossa queridíssima Fernanda Nogueira. Tudo bem, Fê? Tô ótima, e Ai, que você? bom! Tudo Nossa, eu estou muito bem? feliz hoje com o nosso Risoterapia. Eu Bom, o também. nosso Risoterapia promete, hein? Tem muita coisa vindo aí de bom, não tem? Muita coisa! Olha que legal, tá? Então, vem com a gente aqui e, é claro, como nossa primeira convidada, e hoje ela está aqui conosco. Tudo bem, Vívia? Seja Tudo bem-vinda no bem. Risoterapia. É a Vivian Calit. Seja bem-vinda. Gratidão pela oportunidade de poder falar de um assunto tão importante que Ah, somos nós, mulheres, nosso ser mulher. Então, maravilha! satisfação enorme estar aqui. Parabéns pela estreia maravilhosa, hein? Muito Vai Obrigada, crescer muito. Vívia. Maravilhosa, essas duas são obrigada! maravilhosas. Obrigada. Tamo junto, Ai, gente, muito bom, sempre! né? É sempre bom, não é, Vivi? Falar sobre a saúde da mulher, sobre a sexualidade, né, feminina, Sim. tudo que está em volta, né? Importante, né? E é claro que a Vivi está aqui hoje conosco. Bom, mas antes eu quero aí agradecer a você que está nos acompanhando aqui. É o Risoterapia Íntima aqui pelo YouTube. Bom, se é de tarde, boa tarde, se é à noite, boa noite, ou de manhã, bom dia aí para todos, tá? Bom, bora lá começar o nosso Risoterapia? Bora, com Olha que certeza! beleza, E viu, hoje a gente? gente vai trazer um assunto, assim, mega de um assunto sensacional, não é mesmo? Que Muito é bom. a introdução ao sagrado feminino. E a gente trouxe uma pessoa aqui maravilhosa que fala muito sobre isso, além de praticar na sua própria vida, ela transmite isso para aquelas pessoas que a acompanham. E essa é uma excelente oportunidade que a gente tem aqui, que é um canal, que é um ponto de comunicação, né? Para que a Exatamente. gente consiga levar essa mensagem, expansão de consciência e que envolve tanto assunto, né? É A verdade. gente fala de sagrado feminino, mas só para que vocês fiquem cientes, o sagrado feminino ele também envolve o sagrado masculino dentro de nós, que Total, são as polaridades, não é Ah, mesmo? é? Com total. Olha certeza. que beleza, viu? Tá E vendo? é isso que a gente vai dar aqui a fala. Vou dar aqui a Ah, primeira pergunta para nossa amada Vanessa. obrigada. Segue o Pois é, bonde. né? A Fê já deu uma primeira prévia aí, né? Quando falamos em sagrado feminino, muita gente ainda imagina algo muito distante, né, Sim. Vivian? Bom, místico ou até mesmo confuso. Ele começa no corpo, na história e na vivência de cada mulher, né? Então, conta aqui um pouquinho pra gente, né? O que que é o sagrado feminino, né? E como é que ele entrou na sua vida? Em que momento você percebeu esse chamado? Vamos lá. Nossa, gente, é com muita alegria mesmo que eu falo sobre esse assunto num país que a gente valoriza, as pessoas valorizam muito dancinhas e pouco sobre essa saúde interior, né? Que Sim. fala sobre o sagrado feminino, sobre a espiritualidade. Então é muito importante ter esse local de fala, voz, Sim. principalmente para falar de nós mulheres, que muito de nós foi relegado às sombras por muitos anos, né? Então o sagrado feminino ele não tem ligação com o feminismo. Ah, não. Não. Porém, Hã. voltando na linha do tempo, a gente fala muito sobre o patriarcado. Não tem como, Sim. né? Entendi. Então, assim, muitas pessoas pensam assim: ah, o sagrado feminino, então. Ah, agora Ita, você é feminista, então agora, né, você vai sair Já vai fazendo sair protesto com nu. as, né, as vamos de fora, Não etc. tem E nada a ver com não, isso? Não. absolutamente nada. Olha, É o verdadeiro empoderamento interior de cada mulher. É a entendi. reconexão com o ser mulher, que é algo que todas nós já temos dentro de nós, já está dado, Hum, só que foi relegado às sombras com esses 5 anos, praticamente, 5.000 anos, perdão, de patriarcado que a gente vive, né? sim. Então, assim, o sagrado feminino, ele começa muito antes disso, aonde existiam as comunidades matrifocais, Hum, que é onde os homens, eles tinham o respeito, o entendimento sobre o ser sagrado que nós somos, que nós carregamos o maior portal do mundo, que é o sim, nosso claro. útero, É o útero, né? Então, exatamente, é é o maior verdade. portal que existe, é carregado por nós, mulheres. Sim. E tinha essa conexão também com tudo vivo, né, que existe. Então, assim, o respeito com a mãe terra, com a mãe natureza, o Sim, entendimento da conexão com a lua, né, como ela interfere, como ela age, como ela é importante nas nossas águas Sim. internas, não somente nas marés, nas mulheres, mas nos homens entendi, também. Então, se tinha um respeito, entendimento pelos ciclos femininos, que assim entendi. como a natureza, como nós estamos totalmente conectadas, né, com a natureza, não que os homens não estejam, tá? Mas a gente tá Aham. falando das mulheres aqui, das Sim, sim. bruxinhas que nós somos, né?
Nós também temos, assim como a natureza, né, as fases, nós temos essas fases, essa ciclicidade também dentro de cada uma de nós. Então, os homens, eles tinham esse entendimento e era Sim. tudo muito respeitado. E avançando um pouquinho, né, na linha do Na linha tempo, do né, tempo. porque enfim, essa história é muito longa. E aí Sim. vieram os bélicos, as guerras, aí entrou o patriarcado, né? E aí Sim. tudo aquilo que era feminino Deixa eu foi relegado às sombras, foi entendi. colocado como sujo, foi colocado como impuro. Em Então, assim, não em falando sei. de religião, Não, tá? Sim. entendi, então isso Já isso já é a é história antiga, é a história antiga. Faz parte da história. É importante que Faz a gente parte. a gente não tem como objetivo ficar criando treta Não, pelo religiosa de amor de maneira Deus. nenhuma, tá bom, cada um com a sua, mas a gente É. tá passando isso de uma forma neutra, na essência, né, na Exatamente. A gente essência. tá falando de Bora parte na histórica essência. também, É, né, vamos falar, assim, de isso. parte é. histórica. Pronto. Então isso, assim, desde, assim, dos primórdios, então, né, da Exatamente. dessa, como que eu posso falar? Desde o do começo do mundo, Do mundo. digamos, que já Sim. tem Sim. essa questão. Então isso foi renegado, foi tirado, é isso que eu Foi entendi. tirado porque, tudo era a deusa, a terra é feminina, né. Entendi. Então, assim, tudo era feminino, até por esse entendimento desse nosso Aham. sagrado, desse nosso poder que nós carregamos até hoje, mas a Até gente vai hoje. chegar lá. Vai chegar lá, né. Bom, ainda dentro da mesma pergunta, Vivi, e de que forma essa conexão transformou sua relação com o seu corpo, suas emoções e sua espiritualidade? Olha, todas nós carregamos dentro desse útero, né, desse grande caldeirão, nossas memórias. Não só memórias dessa vida, mas também memórias ancestrais. Então, muitas coisas que às vezes você pode ter sofrido durante a gestação lá, quando estava na barriga, sendo gerado, Entendi. ou em outras vidas, tudo isso fica impresso, né, Ah, tá. nesse grande caldeirão. Então, às vezes, a gente carrega traumas, a gente carrega problemas que às vezes a gente não tem entendimento, a gente não sabe de onde vem isso. E vem Todas nós mulheres, É. isso gente, é geral. Você pode conversar com toda mulher, aham, no círculo de mulheres, todas nós carregamos isso, principalmente da criança interior ferida, isso é muito comum. E eu, aham. queria entender um pouco mais desses traumas, dessas dores. E Aí eu você fui foi buscar. buscar a fundo, Eu fui estudar buscar. Eu sempre sobre senti que eu fui sempre fui diferente, gente. Aham. Desde criança, Já se vem se desse jeito. eu você já sentia que eu tinha vem algo diferente, mas não entendi o que que era. Hoje eu Aham. entendo que é um chamado Sim, que eu vou falar sempre isso, todas nós temos. sim. Todas nós. A gente só precisa, recuperar e Trazer ter pra o entendimento consciência, da né. nossa É, ciclicidade, de quem nós realmente somos, desse verdadeiro empoderamento. sim. agora E tá dando para entender o que que é de fato empoderamento. É. Como a Vivian isso. falou, não é essa questão do feminismo, eu bato no peito, Não. eu sou aquilo, não é Exato. isso, ela tá querendo dizer do íntimo mesmo, né, Sim. De algo muito além de quem muito você além realmente é como ser mulher, do como seu ser ser mulher. mulher. E é algo que já está dado, você É, já carrega isso dentro de você, Sim. então, né. E é natural. É natural, Não precisa simplesmente sabe. Você não simplesmente precisa é. ficar, tipo, batendo lá, então. subindo, E sabe, e essa simplesmente é. questão, ô Vivi, assim, agora a gente já entrando, assim, na questão da sexualidade feminina, então tem tudo uma a ver com tudo isso, né, às vezes esses Total. tabus, algumas mulheres, às vezes, têm até hoje, em relação a algumas coisas. Orgasmo, prazer, Então, eu tudo queria isso. chegar nesse ponto antes da gente chegar na sua pergunta. Porque acho que Exato. tem muito a ver, né, então se a mulher Sim, saber da onde é a origem, né, do que ela, né, vem, o que é o sagrado feminino, de que fato realmente qual a importância dela, ela vai também conseguir se soltar melhor, eu com acredito, certeza. na sua intimidade, né, porque a gente vê que às vezes tem mulheres com 40, 50, 60 ou mais, nunca tiveram Nunca. né, nunca chegaram no Não sei ápice, se né. pode falar, eu Pode, falei, pode vocês falar, nunca caiam. chegaram no orgasmo, assim, Sim. falar: "Puxa vida, eu cheguei". Talvez por não saber do que se trata exatamente É. o feminino E dela, isso né. começa na linha do tempo lá que a gente parou, É, Ah, né. tá. bora. Que aí, entrando nessa era do patriarcado, Aham. tudo que era feminino foi, transformado no masculino. Então, volto a falar, Isso. nada religioso, mas assim, a Entendi. deusa, que É, era que fornecia e fornece até hoje, sim. moradia, né, o nosso planeta, o Sim. nosso alimento, o calor, tudo que a gente precisa, Uhum. foi substituída por um deus masculino.
É, E a tríade, aí, que são as fases, nossa, das mulheres, né? De todas as mulheres, que é a donzela, a guerreira e a anciã, essa trindade, ela foi. donzela, guerreira e anciã. E É uma anciã, que são as trindade. fases que nós Tá. vivemos na vida. A gente começa como donzela, mulheres, guerreiras, e a Guerreiras. gente depois se torna anciã. Anciã é verdade, olha, É. né? Se Tudo você isso for foi ver, substituído por uma trindade masculina. Então, tudo aquilo que era feminino foi transformado em masculino. E essas mulheres que eram muito entendidas da sua sexualidade livre, entendidas do poder curativo das ervas, entendidas do poder que elas realmente carregavam, tudo isso elas foram chamadas de aquela historinha que todo mundo conhece. Né? Bruxa! Queima ela. Queimem as bruxas! eu ia Queimem entrar as nessa questão bruxas! Eu agora. nem sei quantas vezes que me queimaram, viu? É, Nossa! Eu sei que, oi, E a gente é, continua sendo queimada até hoje. totalmente. Só de que verdade. De outras modernizou. formas. Modernizou. Mudou. É, A então, Inquisição não teve. acabou. Não, ainda tá aí. Entende? Acorda todo. Você vê que coisa, é assim, é bom a gente falar sobre essa questão, porque assim, ainda se há um preconceito em relação à mulher hoje em dia. Sim. Vamos supor, o homem, tipo, tem várias ficantes, sai com várias mulheres. Se a mulher falar que teve, sei lá, quantos parceiros, Mesmo sendo solteira, né? sendo solteira, isso estou dizendo que ela é. Nossa, é Não, galinha, não sei o quê, não sei o que eu acho lá. isso, sei lá, tá tão. Parece que É. não muda, né, Vívia? E isso veio dessa época, porque Dessa isso época, tudo né? foi jogado nesse consciente coletivo, É, que influencia a isso. gente. Quando a questão das bruxas, eu sei mais ou menos, eles falaram que eles queimaram aquelas mulheres pelo fato delas quererem ser o que elas queriam ser. Vamos supor, Sim. exatamente hoje. Hoje a gente está numa era diferente. Entendeu? Vamos supor, ninguém vai queimar a gente assim em praça pública, né? É, Mas eu sei que tem umas falam. sim. Mas naquela época, vamos supor, hoje o que nós estamos fazendo aqui, naquela época não se podia nem pensar Imagina, jamais. numa En- fala Então, como assim, a mulher essa. era muito bonita. Até, por exemplo, a nossa vovozinha que tinha entendimento ali, não, tô com o estômago ruim, o fígado, não, faz esse chazinho. Ela já seria queimada. Se as mulheres eram muito Ah, bonitas, se elas eram muito feias, é se elas tinham mesmo. verrugas, se elas tinham, enfim, qualquer coisa, eram Elas queimadas, eram eram bruxas. queimadas? Principalmente se sentia prazer sexual, que aí começa essa questão da sexualidade. Algumas mulheres, elas estavam tão influenciadas por esse fanatismo, Aham. né, religioso, porque sim, foi um fanatismo religioso, que elas, se elas sentissem prazer, alguma atração, elas mesmas, muitas procuravam o padre para É, pedir ajuda e eles, assim, matavam elas, queimavam e elas, o importante para elas era conseguir a redenção ser daquilo, absolvida, né? ser absorvida por Deus. Isso. Né? Então, aí começou toda aquela coisa, senta com a perna fechada, a mulher não pode sentir prazer, tira a Então, mão daí. inclusive, tem um Até país, hoje. né? Eu não lembro qual país, acho que é do Oriente, né? Médio. Eles cortam São os. castradas. São, Ah, são, sim. são São castrados. castradas. Ainda É. tem Tem. isso. E esse existe ainda, Existe né? até hoje. Eu não me lembro o nome do país, mas Acho que é elas são do Oriente, castradas. se eu não me É. engano. É. São Então, mas castradas. as Como se o mulheres, elas... prazer Absurdo fosse isso. só nessa parte, né? É, Então, então, mas aí a gente entra naquela outra questão. A não ser ficar fazendo vídeo, mostrando... Ai, deixa pra lá. é, Tô revoltada, gente. então, e olha só que interessante, dentro desse assunto, Tem que falar. a mulher no vídeo, claramente, a gente é mulher, pessoal, a gente sabe que o negócio tá rolando se não tá, e a gente É. sabe que a mulher, ela não sente prazer, Sim, entendeu? Não é assim que Não funciona. sente. Então, assim, Sim. a mulher, ela foi ensinada desde os primórdios ali, dessa época, Exatamente. a dar prazer ao homem, que ela tinha que Sim. ser a parideira, proporcionar prazer ao seu marido, Sim, né? exato. Apenas servir. E nesses conteúdos adultos, você vê que a mulher constantemente serve, então... né, e ao tem- homem e sim, fingindo ter um prazer, sim. e isso é Exatamente. transmitido para os É. nossos dias, Sim, né? é A verdade. nossa realidade. E às vezes a mulher, ela acha que ela tem que reproduzir aquilo, que aquilo é o E certo. sim, e não é nem de uma forma consciente, é isso que é o pior. Inconsciente, Vocês do entendem? subconsciente. É o lado sombra atuando. É isso mesmo. Sabe? E aí, o que que acontece? A pessoa que trabalha com a sexualidade... Aí eu vou falar uma coisa também. Não é nem questão, por exemplo, se é um condicionamento social que tá enraizado. É. Entendeu? A gente deixa aqui a sementinha para que vocês reflitam, porque também... Eu não sei se vocês me entendem, mas não tem como eu ficar entrando muito nesse assunto, porque eu não quero mexer nesse vespeiro. Porém, entretanto, todavia, babado. é muito vespeiro. Eu sei disso. Muito, muito. Vocês não pensam que eu sou besta, não. Mas, voltando ao assunto, é o inconsciente coletivo que deixa no ar que as coisas funcionam assim, que mulher gosta de
é desse jeito, e Uhum. na verdade não é. Eu só tenho uma coisa pra dizer, coitada daquelas que não buscaram expansão de consciência, tá? E tá usando o corpo, porque o problema não é usar o corpo. Se você tá usando o corpo com consciência, não sou santa, tá? Só pra avisar. Se você É, está usando o corpo com exatamente. consciência, se o prazer tá fluindo em cada poro da sua pele, entendeu? Se você tem consciência daquilo e você tá compartilhando realmente prazer, na hora do sexo tântrico, depois eu ponho um pi pra Ah, eu sim. falar. Não. Na hora né, que é a conexão, a Sim, expansão de sim. consciência, que é aquela elevação de vibração, tem que ter uma alquimia entre aquelas 2 pessoas. Exato. Então, por isso que quem está acostumado com as práticas tântricas de, né, relacionar-se com o outro, a pessoa não consegue fazer mais um normal, um coelhinho rapidinho, É entendeu? verdade. Não consegue mais, não Não faz mais consegue. sentido. É, Mas isso é uma coisa que é dentro de cada um de nós, não é? A gente tem que exatamente. desenvolver. Como que a gente vai passar uma mensagem pra frente se a gente não pratica isso? Se a gente não acessou dentro da gente, É, sabe? Então, exatamente. essa é a sementinha que estamos aqui hoje no início da nossa trajetória, né, do Risoterapia Verdade. Íntima, que é para trazer um ponto de reflexão para todo Uhum. mundo que nos assiste. Pode continuar, E me assim, perdoa. caras, eu falo Hum. caras, assim, É. entendeu? Se você, não te faz diferença se a sua parceira tá sentindo prazer ou não, desculpa, coloca o pi, Coloca o você é um pi. bosta, É, entendeu? então. Sabe? Então, assim, isso traz muito do sagrado masculino junto. Então, Né, tá tudo que junto. traz, que o homem, assim, ele vem desde os primórdios também, etc, Sim. etc, como provedor. Você é provedor e você não pode sentir. É, Então, assim, não pode sentir, o homem não chora, o homem etc, etc. foi. E como as mulheres criam esses homens. Eu falo assim, eu tenho filho menino, Aham. né, e Aham. eu tomo muito cuidado em relação a isso. Eh, isentar o seu filho da responsabilidade emocional dele, porque ele vai crescer homens que talvez sejam com mulheres o que o seu companheiro muitas vezes foi com você. Então Sim, tudo começa lá da educação e começa lá exatamente. É, pequenininho, né, é. pra gente É, não chegar então assim, esse movimento do sagrado feminino, ele tá com muita força. Assim, graças a Deus que está sendo trazido mais é, para o nosso consciente. é Sim. A gente isso. está captando, né, esses despertares aí do inconsciente coletivo, trazendo para o consciente e jogando para novos inconscientes coletivos para É, que as nossas, as as próximas. próximas mulheres que vierem depois de nós consigam sofrer menos, né? Sim. É a Exato. nossa vez. É, É, então. então. É a nossa É, vez. O então, trabalho é como árduo, viu? Mas Muito árduo. Mas tem uma coisa aqui que não hã, para de pulsar, fala: Queima, "Vai, né? vai. vai", é só isso. É Então, isso. como a Fê mencionou também, a gente já está falando sobre a questão do enraizado, né. Sim, Então, assim, veio lá dos primórdios, veio vindo, vindo, e foi passando, né, para nossas bisavós, para as nossas avós, enfim, né, às vezes algumas mamães ainda traz uhum, essa questão. Agora você falou uma coisa muito importante sobre os filhos homens, né. Eu sim, também tenho um filho homem, e é importante a gente já começar, Transmitir, né. transmitir para ele, eh, né, o cuidado que ele tem que ter, né, sim, com o feminino, total. né, Uhum, e deixar ela ter o espaço dela como mulher, né, e cada um fazer o seu papel. Eu acredito que hoje também deu uma inversão em algumas situações, né, mas essa questão, Vivi, é importante, você me fez lembrar de algo, lá de trás, né, que eu convivi com uma pessoa, era até inclusive minha falecida sogra, que Deus a tenha, Ah, faleceu sim. Aham. recentemente, e ela tinha essa questão que a mulher era lavar, passar, Ah, cozinhar, sim. cuidar dos filhos. Eu convivi com ela quase 12 anos. E eu segui o mesmo aquilo que você Sim, falou, é. né, tipo, Você condiciona, é. vai indo. E E eu vou falar uma coisa muito interessante de eu segui doenças isso. ginecológicas muito voltadas a isso, né. Vocês acho que a gente não tem muita diferença de idade, eu tô com 41, Não, Não, a gente tem a 39, mesma igual a vai na fazer idade. mesma época, 39, né. é. Eu 43 vou fazer. Quando eu era criança, e vocês acreditam também, se ouvia muito que mulher tinha mioma. Ah, sim, Sim, sim. é, Hoje em dia, é endometriose e Isso. adenomiose. isso. Por quê? É, Porque essas mulheres contidas, né, que ficavam ali só nessa função, passar, cozinhar, etc, etc, porque o mioma ele representa muito os sonhos não paridos. Você Uhum. começa a é. gerar aquele sonho, de repente aquela mulher tinha um sonho, mas ela nasceu no consciente dela para cuidar da família. Então, assim, ela, Sim, ela queria estudar, ela queria às vezes ser cantora, ser uma artista, mas ela não podia porque ela era mulher. Ela queria trabalhar, queria estudar. Não, não posso, eu sou mulher. Então, ela começava a gerar aquilo dentro dela. E o mioma, na parte energética, ele representa muito sonhos não paridos. olha, não Com o sabia disso tempo, não. a mulher foi ganhando voz.
foi conseguindo Sim, trabalhar, foi conseguindo votar, e aí Sim. mudou a doença. É, Por quê? somatiza A outra. endometriose e a adenomiose fala muito de a mulher não tá vibrando no eixo dela, sim. ou ela não estar vibrando no eixo que seja confortável para ela. A endometriose fala da parte interior e a adenomiose da parte exterior. Então, assim, por exemplo, a endometriose. Eu tô muito feliz com o meu trabalho, por exemplo, mas eu tô numa cobrança muito grande, tô sentindo que eu não tô sendo produtiva, E aí ela começa a sair do eixo dela de equilíbrio e aí começa a desenvolver essas doenças. Adenomiose. Ah, Olha, é o seguinte, eu tô num casamento muito infeliz. Eu hum, tô no local de trabalho que eu só tô aqui por causa de dinheiro, Sim, né? Então, você entende que as doenças, elas entendi. mudam? Então, olha só como o feminino, como que a gente sente, o que a gente pensa, como ele reflete totalmente o nosso físico, como se o corpo sim. estivesse falando, ei, igual candidíase de Acorda. repetição, É, gente. Candidíase é uma doença yang, Ah, é? muito relacionada à raiva, né? sim. Eu tenho uma mentora que ela falava uma frase que eu acho muito interessante, eu vou reproduzir essa frase aqui. Quando a Aham. boca de cima se cala, de baixo grita. É, E é verdade, por exemplo, às vezes a Olha. mulher tá num relacionamento muito tóxico, abusivo, Sim. ou só tem relação sexual com o marido só pra dar prazer pra é. ele, ela tá muito feliz, ou nunca teve orgasmo, Só pra nunca se cumprir o tocou, papel. cumpriu o papel. Ai, É, E aí dói. essa mulher, exatamente. assim, fatalmente ela vai Ai. ter com dias de repetição, porque é uma forma do corpo. Olha só, aonde ela tá ferindo? Onde tá sendo usado Gente, pra ferir acabei o de próprio É, descobrir o corpo? que acontecia comigo, é, então. Tá Ela é, tava se explicado. é isso aí ferindo. mesmo. Meu Aham. Né? Deus. Então, assim, olha só, o corpo defendendo, não toca aqui. Porque se você tocar aqui, vai queimar, vai arder, É. vai doer, vai sangrar. Entende o Nossa, seu corpo chamando a pega. atenção? Olha. E nas questões externas, sem ser dentro de um relacionamento em si, por exemplo, eu tô passando um problema emocional muito forte. Tirando Aham. as partes físicas, que é usar a calça muito apertada sempre, sem Aham. ventilação, etc. Sim, sim. Falando da parte energética, né? Aham. Então, por exemplo, tô muito triste com alguma coisa, ou vamos voltar ao trabalho de novo, que é uma coisa que Sim. acontece muito, tô super infeliz no meu local de trabalho, ou não Aham. consigo perdoar. Então, a candidíase, ela começa a ser de repetição Começa. muito por conta das nossas emoções também. Aí vem Sim. infecção urinária junto, É. que o rim, ele filtra as Sei. nossas águas internas também. Então, tem que trabalhar Mas tudo tem uma relação tudo. Sim. E já sabe? vai Então, olha só, atrapalhar na aquelas águas... criatividade, porque vai Total, afetar o chakra o chakra raiz. total. Então, assim, você vê. Olha, eu tô descobrindo isso É, agora, sim, agora tá explicado. então. Na época que eu vivia essa relação, que era uma relação até bastante conturbada, né, Uhum. tinha essas questões da sogra, né, que era meio sargento, né, Sim. mas aí eu tive algumas, doenças ginecológicas na época. Normal. Tinha várias Normalíssimo. Sim, feridas. sim. É quando Normal. então, por isso que Olha, aí entra e aquela é a questão candidíase de repetição. de sim, Pode pôr pomadinha, pode fazer um monte de coisa. O sagrado tá lá feminino, de novo. ele trata tudo E isso com detalhe, É, ervas. e depois sim. que eu saí dessa situação, tudo isso passou. Então, era somatização. Exatamente. É sobre Tá vendo? isso, é Sobre sobre isso. isso. Olha que lindo isso, né? É. Você ter o Olha, entendimento disso. Por exemplo, a infecção urinária, né, tive também. que é super normal quando a gente tá nesse período de raiva, muitas Aham. vezes é que a gente não consegue liberar alguma coisa, aquelas águas, elas estão apodrecendo dentro da Uhum. gente, eu não consigo liberar o perdão. Igual, por exemplo, muitas mulheres que eu atendo, elas separaram do marido há 20 anos, mas não Tá conseguem lá perdoar. O cara ainda. Sim, morreu, tem ela muitas não que Ela não são consegue. assim. Então, olha consegue. só, essas águas, elas saem Uhum. com dor, com Ah, ardência. Né? Então, tudo tem um entendi. sentido. Então, assim, é muito difícil que nem as pessoas falam assim, ai, passa aí pra mim, recomenda pra mim uma erva, alguma coisa pra, por exemplo, infecção urinária, pra Tá. endometriose, pra não sei o quê. Dentro da ginecologia natural, que tá totalmente vinculada ao sagrado feminino. Sim. Eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que entender, através de uma ficha de anamnese, É, Sim. aonde, aonde tá o foco do problema. Porque, Tem assim, que exatamente. senão eu vou conversar ser um primeiro com a médico, pessoa, senão eu né. vou ser um médico, eu vou falar que você tá com virose e te dar É, dipirona. isso. E não vou nem olhar pra você. É. Entendeu? Sem saber o que você tem. É. Então, assim, tá. Aonde tá isso? Então, eu começo a investigar. Como era o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, sua relação sexual? Você se toca? Você sente prazer? Sim, Você tem mágoa? Então, assim, é uma. Dentro dessa ficha de anamnese que eu consigo entender e saber, bom, eu vou tratar com essa erva, nós vamos fazer limpeza uterina, vamos Entendi. começar com uma vaporização, vamos começar
vem para o meu círculo de mulheres, Ah, que é a então, medicina da fala. Sim, então o sim. ideal, então, Vivi, é que a pessoa faça essa anamnésia, né? Tenha essa consulta com você para não chegar e falar, me passa uma erva. Né? Você precisa entender o que está É, acontecendo Exatamente. sim. com aquela Trabalha na causa. paciente, Na né? Para causa. saber aonde você vai atuar. Exatamente, porque todas as Ah, doenças, todas, né, elas têm uma causa energética, elas Tem. começam, né, É. no nosso campo astral energético, não tem como. E aí, por exemplo, o remédio, ele trata o sintoma da É. medicina moderna, né, os sim. alopáticos. A ervaria em si, junto com todas as terapias, com os tratamentos, com reiki e várias outras coisas, Aham. eles vão tratar o foco do problema. Então, assim, eu tô com Entendi. muita dor de cabeça, Sei. eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça, Vai mas esse aliviar remédio naquele vai aliviar a momento. dor. Mas o porquê que eu tô com essa dor de cabeça? De onde veio? Entendeu? Ah, eu tô porque eu tô muito estressada com tal coisa. Então, peraí, vamos trabalhar o estresse. Não vamos trabalhar só dor de cabeça, Sim. né? Olha que Então, assim, é interessante algo muito isso. mais profundo, né? Dentro da ginecologia natural, com o sagrado feminino, que são parceiros, né? Sim. E assim, eu sempre falo, gente, as ervas, as árvores, as flores, as folhas, elas não estão de enfeite, É. né? A cura tá na A natureza, gente tá né? numa troca constante de, né, de oxigênio ali, Sim. gás Sim, carbônico. sim. A gente faz parte de um ciclo, Sim. né? Então não é à Então, toa, né, que não é. tem E a elas estão aqui pra natureza curar a para gente. cura. Você vê que até os grupos indígenas, né, todos eles se tratam dessa forma, É. diretamente da terra, das ervas, né? E eles Exatamente. até hoje seguem o que é para ser, né? E se Exatamente. curam. E sabe o que é muito É. interessante Hum, nesse assunto, né? Falando hum, dos ancestrais, né? aham. Indígenas, etc. Não todos. Mas, assim, no Sagrado Feminino de Ginecologia Natural também a gente fala muito sobre o sangue menstrual. É, Que a ô, gente cresce com bem, Quero. nojo, É. Vamos lá, fala um Isso isso é é muito pouquinho. sujo, importante. né? Gente, eu vi esses dias de Hum, uma colega minha, assim, é, nossa, que sujeira, nossa, muito sujo, ai, Ai, sabe eu assim, fico não doente quando eu escuto encosto. essas coisas. Gente, nosso sangue menstrual, ele é puro, É. ele tem nutrientes, deixar, né? ele é limpo, né? Ele é preparado para receber um bebezinho dentro de Pois é. você, né? O endométrio cria aquela Sim. casinha, aquela caminha gostosinha. Sim. Pessoal, Olha. você não, É. não engravidou, vamos falar assim de uma maneira bem prática, o pessoal entender. Se não engravidou, vai descamar esse endométrio e seu fluxo vai vir, sua lunação. Né? Então, Uhum. assim, ele não é um sangue sujo. Que E, e, algumas mulheres têm essa questão, né? Que é sujo, é. impede a saída. Eu quero só Ai, falar sobre isso agora. sim, nossa, tem muita coisa a falar sobre isso, muito É, interessante. Pelo muitas amor mulheres. de Eu Deus. tomo E os remédio próprios, contínuo, gente. e os próprios Eu ancestrais, nunca eles fiz estão isso. Sou deixando contra também. por exemplo, né, também um Hum. outro assunto, absorvente descartável, Sim, né, sim. os malefícios, etc, etc. E quando a gente começa a estudar sobre o sagrado feminino, a gente substitui por coletor menstrual, Eu uso calcinha paninho, minha menstruável. filha. Eu uso Sim, paninho. É absorvente sério lavável. isso? Eu uso Eu quero saber paninho. do coletor. Depois você me explica. Fala. O coletor eu não me adaptei muito, porque parece que meio que me deu uma. Gente. Eu não gosto quando ele faz Tipo tuf, vácuo, né? isso. Aí eu fico chateada. Então eu tô usando paninho. Aí pra plantar a lua, eu faço um esquema com a água lá. Isso, é nisso que eu queria chegar. E Então muitos, vamos assim, lá, me indígenas conta. ancestrais que tinham essa prática, Ah, hoje, sendo inseridos na sociedade moderna, vamos falar assim, e totalmente doente, aham. né? Que desconhece a ciclicidade feminina, eles estão usando absorvente descartável. Tipo assim, os pais, as mães sabe, daquilo, daquela história, daquela ancestralidade, Uhum. sabe, não tá mais praticando. Então, É. assim, En- vamos resgatar, isso faz parte de sim, nós também. Eles são sim. nossos ancestrais também. Nós um dia estivemos ali, né? Uma outra sim, vida. sim. E o coletor menstrual, vamos lá, falar um pouco de absorvente Tá, descartável, né? vamos lá. Sim. Eu fiquei Absorvente curiosa agora. descartável, ele tem dioxina. O que que é dioxina? Né? Na Segunda Guerra, era um componente usado para fabricação de armas. Meu Deus. Coisa E bem. aí, enfim, É. acabou a guerra, sobrou aquele, né, dioxina saindo pela orelha, pelas tampas. O que que a gente vai fazer com isso? Bom, vamos utilizar para fazer cloro, clareamento de roupas, né? Sim, Enfim, sei. etc, etc. E aí, depois, como a sociedade ela é muito gentil com as mulheres, né? Porque nós somos mulheres ensinadas a ser mulheres por homens, muitas vezes, vamos por onde? No absorvente, porque a gente gosta muito das mulheres, né? Então a gente vai pôr isso no absorvente. E isso causa o quê? Má formação fetal, isso aumenta a cólica, aumenta o fluxo, risco de câncer de colo de útero. Vamos colocar Desregula aí, tudo. desregula. Então você Não fala assim, fazia ideia de nada então disso. fala assim, nossa, desce muito pra Sim. mim. O absorvente, ele, com Sim. certeza, ele é um agravante em Aham. relação a isso.
né? Bisfenol A também, que é um componente utilizado para fazer sacola plástica, Sei que coloca em que tem plásticos, né? 1000 vezes mais no absorvente do que numa sacola plástica, né? Além também cancerígeno, né? Além do tempo que leva um absorvente descartável para ele, até 400 anos para ele se dissolver na natureza. Ou seja, o primeiro criado o primeiro plástico criado, eu Ainda falo tá plástico, lá. tá lá e a gente, É. assim, não sabe quando, se é realmente 400 anos, né? Aham. E aí tem essa transição É. Nossa, eu não do, fazia ideia disso. do É babado, absorvente menina. descartável. Não Eu fazia ideia. falo pra você, ela vai É, ter que vir mais vezes. é Meu muito Deus. interessante. Ô, Vivi, agora no caso, vamos supor, para a gente evitar de utilizar, e usa então esse coletor? Tem outra coisa que pode ser usada? Então, essa transição, primeiramente, assim, quando eu comecei a despertar pro sagrado feminino, a primeira coisa que eu quis é fazer essa transição, que é muito importante. Sim, é muito Muito importante. importante. Então, assim, só que para isso você tem que trabalhar com o seu sangue menstrual. Então, o que Tá. eu sempre indico primeiro às minhas alunas, minhas amigas, as meninas do círculo? Comecem a plantar a lua. Que o que é plantar a lua? Você pegar um pouco do seu sangue menstrual, você diluir ali, você devolver para a terra. Você está plantando a sua lua porque a nossa menstruação, na verdade, ela é a nossa lunação. É, Tá. é a nossa lua interna, né? Então, assim, começando a trabalhar, perdendo nojo, né, desse É, sangue, o tudo, preconceito. preconceito, É. né? Porque você vai ter que lidar com seu sangue menstrual, você usando um coletor ou você usando uma calcinha menstrual, um absorvente Ah, tem uma lavável. calcinha própria. Maravilhosa, É não mesmo? vaza, muito boa. Gente do céu, A calcinha eu não olha, conheço, que eu tô na era do É paninho. incrível. Não, o Eu paninho, minha voltei. avó usava o paninho, eu acho sensacional Exato. eu isso. cheguei a usar quando era criança, tipo, quando veio as primeiras menstruações. Sim, Não, eu tô sim. na época do paninho, Aí, menina, minha A mãe às melhor vezes não coisa. tinha, tranquilo. às vezes, condição de comprar, né, os Então, absorventes, que era a marca, pode falar, né, vamos falar pode. aquela marca Mods, lembra? Ah, eu lembro. Lembra? Com certeza. Aí Nessa vinha, época, não tinha nem abas, né? Não, enrolando o Isso, negócio, mas ia aí, pra cima, ia pra trás. quando tinha Exatamente. dinheiro, comprava, quando não tinha, era o pano, era o paninho. E aí, por exemplo, se É. você usa absorvente lavável, que existe um absorvente lavável, que é o formatinho do absorvente. É mesmo? Ele tem Tem a isso? abinha que você Compra na dá um internet? treco na internet. Shop. Ah, sim. Tá. Não, relaxa. Pode falar. Fazendo propaganda aqui, gente. É, Nos aí patrocinem, vocês tá? já sabem onde encontrar. E aí você prende embaixo, ele tem um botãozinho que você prende como se fosse a aba. Sei. Por exemplo, ali você pega ele, quando você for lavar, primeiro dilui em água, aí você vai diluir aquele sangue naquela água, Sim. né? E aí você vai devolver para a terra. Existe uma lenda Dakota Ah, que diz que quando todas as mulheres do mundo voltassem a devolver o sangue para a terra, que cessariam as guerras. Eu tava lendo a respeito Olha aqui, esses até me dias. arrepia, gente. É maravilhoso. Coisa linda. Mas é. Incrível. E lá, né, nas sociedades matrifocais, voltando um pouquinho falando do sangue Aham. menstrual, aham. existiam as mulheres das tendas vermelhas. É. Então, assim, a consciência do nosso poder era tão grande que quando as mulheres estavam na sua alunação, elas todas se dirigiam à tenda vermelha. Sim. E ali, naquele momento, todas menstruavam, vamos falar assim, ao mesmo tempo, É. né? Ao mesmo tempo, na lua nova, porque não tinha interferência de hormônio. Tinha um alinhamento absurdo, O alinhamento com. Então, assim, a lua do céu tava lua nova, elas estavam todas né? nesse período. E ali elas tinham insights, elas tinham intuição. E quando elas saíam de dentro dessas tendas, os homens estavam aguardando, e aí elas falavam: não, nós vamos plantar isso, nós vamos colher isso, nós vamos fazer tal coisa. Todo o direcionamento ali Trabalhava Sim. assim em conjunto. trabalhava. Nossa, entendeu? eu tô assim Não tinha esse maravilhada de negócio saber de homem tudo isso. brigando com mulher, mulher brigando com homem, Não. homem. Eu acho absurdo. Pelos Ô, dias de hoje, você viu como é que tá? É um Então, absurdo. Difícil. Não, e o pior é que eu trabalho com o público masculino e eu não vejo isso. A essência dos caras. Claro, quem é doente, quem precisa ir pro psiquiatra, Aham. CAPS, Precisa eu se não tô. tratar. Eu não tô falando dos CAPS. Eu tô falando de pessoa que tem uma certa consciência, né? sim. Agora, quem é CAPS tem que ir pro CAPS mesmo. Tem, Ai, entendeu? gente, Eu não vai, tô falando do tá, CAPS. né? Aí é outra A história. minha ansiedade tá controlada. Controle a sua também. Agora aqui, Vivian, antes da gente encerrar essa parte,
Duas questões aqui. A gente estava falando, né, sobre a questão da devolução. Como Sim. que a mulher pode fazer isso em casa? Devolver esse sangue para a terra? Vamos supor, ela mora num apartamento. Ela vai o quê? Ela vai num parque? Ela devolve no vasinho de planta? Como é que Isso é funciona? muito importante que você falou, muito importante mesmo. Tá. Porque o que que acontece? O Hum. ideal é que a gente devolva, né, para a terra. Gente, não é uma quantidade grande, por exemplo, eu uso Tá, isso, a coletor. quantidade também. Um pouquinho. Sai uma quantidade X no Tá. coletor. Aí eu diluo, eu tenho um vasinho próprio, eu Aham. diluo com água ali, eu tô mentalizando, falando, esse é o meu momento, um momento de conexão com as minhas ancestrais, etc, etc. Tá. E aí eu vou regando aquelas plantinhas que fazem sentido pra mim, aquelas plantinhas que eu já tô cuidando. Por que que eu não Ah, aconselho você, por exemplo, tem uma praça na frente da minha casa, sim. eu vou devolver lá. O que energia tá ali? O que foi colocado ali? O que já Ah, foi entregue ali? tá. Sim. Então, Né? Então melhor eu não não quero evitar. Sim. me Tá, conectar com aquilo, Ah, eu não não, sim. sei, tá. né? É. Então, assim, então eu vou me conectar, por exemplo, não, eu tenho um quintal que tem. Não precisa ser uma planta florida, gente, pode ser um boldo, por É, Ah, tá. Mas se a exemplo, pessoa não tiver um quintal, ela pode colocar num vasinho num de planta do vasinho de apartamento. plantas, um Ah, tá. pode, É. pouquinho. pode pôr. A planta Tá. fica linda, fica É isso que eu quero nutritiva, saber. fica verde, Ah, interessante. fica, por exemplo, minha plantinha tá morrendo. É, Gente, Ah, tá. lunação, Agora, coloca uma sua outra lunação lá. questão dentro disso que eu achei isso aí muito, muito bom. muito bom. Quando a É. mulher ela passa a fazer isso, tem alguma mudança Total. nela? Reduz cólica, Ah, fluxo, tá. que é muito intenso, reduz. É, Porque assim, quando a mulher começa a trabalhar com o seu sangue menstrual, ela começa a ter um entendimento da sua ciclicidade, se conectar. que são as Olha. fases que nós temos, né? Então, assim, quando a gente tá na fase menstrual, vamos falar assim, não, vamos voltar uma fase antes. Aham. Pré-menstruação, que a gente tá na Tá, nossa lua minguante interna, tá. né? Então, a gente tá na fase da nossa bruxa, sábia, Sei. que muitas mulheres falam, é TPM. É, então. E não é TPM, TPM. a TPM, ela não faz parte do nosso ciclo. Então. É porque quando a gente tá na nossa lua minguante Muito interna, interessante esse assunto. a gente tá na nossa primeira energia interna do nosso ciclo. Então começa a ter a queda de estrogênios, hormônios, né? Sim. E aí o que que acontece? O universo chega, pega todas as suas sombras Isso. e fala assim: essa é você. É, Essa é você. Então, essa raiva é você, não é porque fulano te é. deixou triste, esse choro é seu, isso aqui é seu. O que você vai fazer com isso aqui? Bora que que eu tô te você vai mostrando, fazer? entendeu? É o espelho. Aí a gente se recusa porque dói. Dói às vezes É, olhar, dói mudanças, é né. isso. Então assim, aí a gente começa a ficar, né, com aquela dor literalmente, né, com aquela cólica, aquela coisa, "Não, eu preciso encerrar esse ciclo, o universo tá falando aqui olha aqui, encerra esse ciclo aqui". Aham. "Não, eu não quero", mas tudo isso no subconsciente. Sim, sim. Sim. Aí começa o quê? "Ai, nossa, que cólica. Ai, tô mal, não consigo nem levantar. Nossa, eu tô muito inchada, retendo líquido, as águas internas, da raiva, liberar emoção", Nossa, então tudo tem uma isso. relação muito forte. E aí Uhum. Aí É, depois a gente pula para a próxima fase, que é a fase menstrual da lua sim, nova, conectada à nossa bruxa anciã, sim, né? Que é a fase, né, que a gente tá ali se conectando com a terra, com as ancestrais, sim. totalmente. Só que a gente veio despreparada da fase anterior. Então, como que esse sangue ele vai sair? Ele vai sair um sangue doloroso, vai sair intenso, vai sair com muito coágulo, Sim. então, assim, vai ser sofrido, porque, assim, você não trabalhou isso na fase anterior. Nós temos todas as fases para trabalhar. E aí, beleza, passou, entramos na primavera, né? Na lua Sim. crescente, na fase da donzela. Estamos na pré-ovulação, acabou a menstruação, Ai, entramos na pré-ovulação. Então, é pra gente estar o quê? Florescendo. É uma fase que é normal ser mais egoísta, porque é uma fase que é perfeita o quê? Para fazer projetos, planejar, a gente tá olha, voltando a ter energia. tem tudo uma Só relação. que aí eu vim, Sim. olha só, eu vim totalmente despreparada, porque eu não olhei para o meu ciclo, na minha fase da minha pré-menstruação, não olhei na minha fase menstrual, não olhei aquela minha bruxa, aquela minha feiticeira estão gritando. E aí eu vou chegar nessa fase que é para eu ser expansiva, para eu ser criativa, para eu Entendi. planejar, eu vou chegar como? Cansada, melancólica, que não é uma fase para ser Ago melancólica, ago é para ah, tá. florescer. É, Ô, Vívia, exatamente. agora eu tô entendendo aqui
Eu ia te fazer já a pergunta e não vou te fazer, entrar no assunto, agora eu tô entendendo por qual motivo não se pode interromper a menstruação, né? Total. Justamente por Não, conta pelo amor disso. de Deus. Exatamente. Ah, Quando a gente. Eu vou só falar rapidamente da última fase, aí sim, eu vou fala falar da da última interferência dos hormônios, eu né? quero Sim. saber. Depois da pré-ovulação, a gente entra na fase da nossa ovulação, da lua cheia. Então é aquela fase que a nossa libido tá lá É. em cima, a gente tá se achando linda. Fogo no A parquinho. gente É. olha assim no espelho, verdade. né? Se a fase, que são duas fases yang, expansivas, se É. a fase da pré-menstruação e menstruação é a fase mais introspectiva, a gente tem que respeitar isso. Não é a fase de ser criativa, não é a fase de você criar nada, é a fase de você. Ah, não, hoje eu quero ficar, chegar do serviço, eu quero ficar existindo no sofá. É, Fique. Ponto. isso. Tá? É perfeito. Ah, isso é Faz um importante. chazinho. É importante respeitar as fases. Tá. Nessa da lua cheia, a gente tá muito expansiva. A gente, né, tá se sentindo mais bonita. Nossa, seu cabelo tá mais bonito, minha pele. É E realmente tá. verdade. Então, Aham. tudo aquilo que a gente planejou na fase da donzela, as planilhas, os papéis, é um momento de pôr em prática. E aí, olha só, e eu não vivi a fase da donzela, eu não vivi a fase da bruxa da guerreira. Tá entendendo a desorganização desses ciclos e a falta de É. entendimento da nossa ciclicidade, como isso faz mal? E aí, o que as mulheres fazem? Elas se entopem de hormônio. Uhum. Por quê? Porque, assim, nossa sociedade, ela é linear. Os homens são lineares. Sim. São lineares. Ele é o mesmo da adolescência. Pode ver que os vovozinhos, se quiser, eles engravidam o menino muito fácil. Sim. Isso é Não fato. tem Linear. nada a ver com idade. E a mulher É. tá nessas fases, ó. Bruxa, donzela, Donzela. mãe guerreira, feiticeira. Olha só, a gente é totalmente linear. Então, assim, só que eu tô numa empresa que eu sou muito cobrada, porque como a sociedade não tem a visão da minha ciclicidade, ela vai querer anular isso. É. Mesmo que seja no subconsciente. Uhum. Fala assim, caramba, eu tô de TPM, eu não vou ser produtiva. Então, aí, muitas vezes, interrompe, Sim. né, esse ciclo, ou toma hormônio para você ser tão linear quanto os homens. Olha, e aí, olha como você se adoece não entendendo sobre os seus ciclos, não vivendo o seu ser mulher, que é para ser vivido, é natural. É. Sim, sim. Agora tá entendido a Aí começam a vir importância. as doenças ginecológicas E vem tudo, também. vem tudo. Guerra entre Feridas homem e junto, mulher, porque não tem endometriose, mais. mioma. Hoje em dia, os caras estão saindo tudo Vivian. na mão, cara. É, tá todo mundo brigando. Meu Agora, Deus. É isso aí. assim, ainda dentro desse assunto, até pra gente, né? Aham. Fê vai entrar com a questão dela. a Não, eu acho pergunta. que já até foi Já até falado. foi falado, né? inclusive. Mas assim, quando a mulher está nessa fase menstrual, a relação sexual íntima pode ou não pode ter? O que você acha sobre isso? Porque às vezes a Na gente. fase menstrual, né? É. Diz, De sim, dar uma... mas Isso, uma namorada, Ah, é? tá. assim, que você acha sobre isso? eu não gosto. Tá. Muitas das vezes, dependendo de como eu tô. Por exemplo, esse mês, por exemplo, vocês podem notar, se você passou um mês muito conturbado, Aham. a sua alunação Essa vai ser época, sofrida. Ah, Aí Porque ali é. você vai trabalhar tudo aquilo, Sim. né? Então, assim, não, eu tô bem, né, trabalhei todas as minhas fases tranquilas, tô sentindo que vai ser bom pra mim. Sim, meu marido tranquilo também, não né? tem nenhum problema. Não Isso tem não nenhum vai problema. afetar com o Nenhum problema. feminino, com o sagrado. Mas, por exemplo, porque, eu tô. Nossa, eu tô sofrendo, eu não sei por quê, mas nossa, a menstruação acabou comigo, não tô conseguindo nem trabalhar. Peraí, então, não vamos trocar energia. Isso. Ah. Isso. Você já tá trabalhando com as suas energias. Não tem por que É. você inserir mais uma energia de muitos problemas que às vezes seu parceiro tenha, né? É porque Mesmo é uma que no troca, subconsciente. né, de É. energia. É a maior troca que tem, né? Da Então, energia a maior, sexual. sim. Sim. É a Mas maior. dentro desse momento também se troca, né? Porque tá saindo fluxo do Muito. sangue, Total. tá Você aquela... tá aberta, vamos falar assim, né? Você tá exatamente. no momento, né? É, É muito importante era interessante. evitar, às vezes, se pudesse, não Eu tiver... prefiro evitar É. por conta Ah, disso, tá. porque eu tô num momento tão tão meu, tão introspectivo. Eu tô num momento assim que, sabe, eu vou dar uma meditada, vou tomar um chá, vou ouvir os insights, às vezes, das minhas Isso. ancestrais, o que elas querem passar. Esse é o momento de você ouvir, ficar sensível. Vou ter sonhos, muitas vezes, sonhos Sim. lúcidos. Uma intuição. Não é bobeira. Vai lá, Sim. anota no caderninho. Muitas vezes são aquelas que vieram antes de nós que estão passando alguma coisa para você. Exatamente. Né? Muito importante. Muito importante. Tá aí, Exatamente. viu? Tá um É assunto importantíssimo. maravilhoso, viu? Não, e assim, o que é importante sempre a gente deixar, assim, muito claro que quando a gente traz pra consciência o sagrado feminino, a gente entra nessa questão que a gente vê o quanto que tá ligado e que a gente não é inimiga do homem, o homem não é inimigo da mulher. Sim, Entendeu? não O é que tá essa a ideia que a gente acontecendo quer é um passar. desalinhamento
O Total. desalinhamento, cara, é total. Você vê como tá as coisas. Toda hora É. aparece homem dando bufete em mulher, vai pro CAPS. Sabe, vai pro CAPS, vai pra cadeia, vai pra onde quiser. Pros raio que o Tá parta. difícil Você isso, tá né? entendendo? É. Agora, as mulheres. Tem algumas mulheres que estão totalmente desequilibradas de si. Porque o que acontece? Uma mulher que já chegou num patamar de consciência dentro dela mesma, caboclo safado não passa, não. Não. Caboclo CAPS, a gente manda direto pro CAPS. Caboclo bandido, a gente manda direto pra. Entendeu? Não fica. Exatamente. Então, uma pessoa que não trabalhou o seu interior, Sim. essa pessoa, ela tende a cair em enrascada. Dependência emocional, muitas Exato. questões também são Carência. trabalhadas dentro do sagrado feminino também, Entendeu? É esse ponto que eu quero né? chegar. Ah, eu Porque não consigo assim, parar. isso Eu termino o relacionamento, eu tenho que estar em outro, tem que sempre estar é, com alguém. nem curou. Peraí, como que era o relacionamento do seu pai, com a sua mãe? Tudo isso é olhado e isso vem, gente. Sim, Isso é Isso importante. vem muito. muito. É o que mais tem. Sim. Que não trabalha a carência. Aí você vai olhar e fala, meu, mas por que a pessoa permitiu que um cara chegasse a esse patamar? Exato. Aí você fala, aonde que tá? O que aconteceu com essa pessoa que ela se perdeu de si? É. Aí você vai olhar o relacionamento, é um desrespeito total, é um mexe no celular do outro, o outro invade a privacidade do outro. Gente, são coisas mínimas. É de pouquinho em pouquinho que se constrói um prédio. Isso é É de verdade. atitude em atitude que transforma em uma agressão. É isso. Então, assim, cara, percebeu? Aí eu escuto essas notícias e falo assim: não, a gente tem que avaliar esse negócio aí, peraí. Precisa. Porque se então, essa mulher tivesse curada, não tinha chegado a esse É. ponto. Porque vocês não imaginam o que é uma mulher consciente de si. É. Elas sabem botar cada um no seu próprio lugar. Maravilhoso, acho isso incrível. E ainda sem fazer barraco, entendeu? E ainda mais eu que trabalho com homem, eu tenho mais facilidade pra me relacionar com o público masculino. Não sei por quê, talvez missão, que nem você com o feminino de transmitir. Sim. Eu tenho mais facilidade pra transmitir pros caras. E eles entendem. Entendi. Gente, eu não tenho problema nenhum com homem, nunca tive. Uhum. Nunca tive. Entendeu? Eu tenho os caras, eu falo pros caras, começou a falar, mas já bloqueei, o cara já Sabe uma coisa some. interessante dentro desse assunto? Hum. É que, assim, muitas pessoas falam que a mulher é muito competitiva. Então, Ah, Só que, assim, como nós somos criadas numa sociedade muito masculina e somos masculinizadas, sim, sim. né, pra gente poder atingir, né? Não tô falando de ser masculina, né? Sim, Mas, sim, assim, sim. criadas por homens, pra sermos lineares, Aham. o homem, ele é muito competitivo. Sim. Muito mais que a mulher. Isso que você vê lá atrás, Sim. as guerras, gente, pelo amor de Deus. É que, na verdade, isso já faz mais parte do Yang, né? Faz, total. Total. Esse lance da competição, Uhum, ele é um comportamento totalmente Yang, masculino. totalmente. E aí, voltando, que a gente masculinizou a Sim. mulherada, cara. E aí a mulher começou a criar essa competitividade, mas sabe o que que é muito interessante também nesse despertar do sagrado feminino? Entender que todas nós somos conectadas pelo fio vermelho. Uhum. Então, não importa. Ah, eu não suporto fulana. Você tá conectada com ela. É. Ah, eu É. detesto. Todas nós. A gente é uma teia. Todas nós mulheres. Entendi. Então, assim, Então. olha só como a consciência do entendimento do poder que a gente carrega é poderosíssimo. Olha só, É aonde a claro. gente poderia alcançar, o que a gente poderia mudar, Sim. né? O que a gente poderia mudar ah, mas eu quero plantar a lua também para me inserir nisso, fazer parte disso, mas eu não tenho útero, por exemplo, né? Já foi tirado. Ou nasci sem, pega ali rosas vermelhas, Que macera, representa, que assim. representa, planta ali na sua Olha. lua também. Você pode inserir, fazer parte. Isso não precisa te impedir. Você também pode fazer parte dessa teia, né? Que tá ganhando força Sim. dia após dia. Né? Isso. Passar para as filhas, para os filhos. Meu filho sabe totalmente assim, Então. do meu período, tudo, do meu feminino, Já sabe. Então. Olha, já tudo, da minha dá. alunação, menstruação, sabe o que é vaporização uterina. Eu peguei no Então. banquinho esses dias e falei, ai, mãe, É. você vai fazer vaporização O hoje? que é a vaporização uterina? Você falou agora ou não? Vaporização Hum. é uma limpeza uterina dentro de várias outras que existem. Então, assim, vamos começar a trabalhar o sagrado feminino. Tá. Geralmente eu começo muito pela vaporização, Tá. né? Que nada mais Sim. é que uma sauna íntima. Ah, uma sauna? Então, por exemplo, bom, vamos fazer essa ficha de anamnese, vamos trabalhar XY coisa. Ah, mas eu não consegui passar com nenhuma terapeuta do sagrado feminino. Uhum. A gente pega uma camomila, uma sálvia, uma lavanda, Ah, tá. pega, ferve a água, coloca num recipiente que aguente o calor, coloca as ervas lá dentro, faz tipo como se fosse um chá, Tipo um banho de assento, então. só que você não vai sentar na água. Ah, Aí não você vai.
fica de joelho ou agacha, coloca umas almofadas que é confortável. Entendi. E esse vapor, ele vai Tá. entrar em contato pela sua vulva, numa distância que não queime, né? Entendi. E aí começa a trabalhar o seu caldeirão interno. Então, ali, muita limpeza é feita, muito Tá. trabalho de traumas, É mesmo. traumas de infância, Isso é importante. ciclos que precisam ser encerrados, que às vezes a mulher não consegue na vaporização. A gente consegue trabalhar isso. Até para, no Sim, caso, muito como você importante. mencionou, né, às vezes as questões, algumas mulheres acabam tendo essas questões de não conseguir ficar sozinha. De repente, se entrar para dentro e fazer como a Vivian está falando, uma vaporização íntima, né? Sim, E tal, uterina. isso, uterina, então isso também pode ajudá-la, né? Então, assim, aí no Totalmente. caso ela coloca num balde, numa bacia, Um recipiente pequeno para você poder pequeno, agachar ela por agacha cima. assim por Isso, cima. agacha, coloca umas almofadas, ou Tá. ajoelha, né? Porque não dá para ficar agachado muito tempo. É. Joga uma cobertinha, faz um chazinho, por exemplo. Eu gosto de ouvir essa música. Gosto de incenso, gosto de Sim. vela. Olha, Coloca ali no ambiente meditativo. tá, Sai do celular, pelo É amor um de estado Deus. meditativo, exatamente. Tudo tá. que tira a sua atenção. E Tá. fica só ali. Só ali. Fecha os olhos, deixa um Olha, caderninho do Sim. lado. Ai, olha, eu senti isso. Às vezes são insights que você tá tendo sobre X, Y situação, ou você vai chorar muito, É. muito. Eu já fiz muitas rodas de vaporização que o choro era coletivo, gente. Era assim um trabalho de limpeza muito Todas forte. elas chorando ao mesmo Todas tempo? chorando. Ah, como então assim, tá vendo? chorando? Todas. As velas? Não, as As mulheres, né? mulheres? Mas Ah, tá. assim, você põe uma saia longa, né? Tira a calcinha, É para isso que eu que ia fique perguntar, isso, o né? Tem que vapor tirar. Aham. possa entrar em contato. Olha, E aí foi um trabalho assim de cura interior, trabalhar um pouco que das crianças É. sensacional isso da daí. criança, tudo isso. E aí foi um choro coletivo, assim, porque quando a gente tá numa roda, né, o círculo ele não tem começo e Aham. fim, né? Aham. Então por isso que é muito sério uma roda de mulheres, né? Você tem que ter o entendimento que uma vai captar a energia da É. outra. Aham. É super normal isso. E aí Você nessa falou um vaporização, negócio importante uma agora. começou Hum. a captar a energia da outra, mas também para trabalhar a sua própria dor, que às vezes ela não estava no consciente dela, às vezes no subconsciente. E aí foi um choro coletivo, mas de libertação, de trabalhar. Foi muito lindo. A Nossa, roda que de mulheres é interessante, incrível. viu? Gente, olha, eu tô cada vez É. mais assim maravilhada, Aí, ó, Vivian. tá vendo? Vamos Nada é à participar toa. da roda de porque mulheres. Nada é à toa. pra mim tá assim, sabe? Puxa, Sim. vendo o quanto tem coisas assim que a gente pode fazer, Lógico. tão assim fáceis, né? Assim, Por parece. si, É, automaticamente Por pelo si. todo. então. E Na essa. internet vende banquinho para vaporização. Olha, É um banquinho com furo eu assim no vou meio. Comprar um fazer, desse eu aí. quero Baratinho, fazer. Não, porque E eu já essa sou meio questão que velha, eu você tenho dor no falou, não joelho. aguento também. né? Já Então, começa a estralar, ficar crocante. Crocante. essa questão da junção das mulheres, né? Uhum. Das energias, importante isso. É. Você me fez lembrar algo lá de trás da minha gestação da minha filha, né? Da minha primeira filha. Sim. E eu fazia um curso de gestante numa casa espírita. Ai, que Legal. legal. Nossa. E a gente também tinha esses momentos de relaxamento, a gente deitava assim no colchonete, uma massageava a outra, Sim. colocava aquela música assim de fundo instrumental. Você me fez lembrar isso. A minha filha nasceu tão calma. Essa menina Ai, que dormia assim, tipo 24 horas. Ai, que Sim. E até hoje ela é calma. É mesmo. Aí do meu segundo filho eu não fiz nada disso. Quem não dorme sou eu. Eu sei bem como é que é. Então. Ai, meu Deus. É Essa aquela coisa assim, a sua dor é a minha dor. É, Né? exato. Então, assim, Você fez lembrar esse uma coisa. trabalhar é Você muito vê? disso, É né? muito disso. Olha que Sim. maravilha, Porque viu? vai criando conexão, as Eu- pessoas vão se identificando, a gente vai auxiliando, compartilhando as E próprias experiências, entendeu? E sai desse negócio da competição, sim, entendeu? eu Exato. acho que é o que Ai, você pelo amor falou, de Fê. Deus, entendeu? Agora, sim, é um assunto muito interessante que a gente está falando. Realmente vale a pena, né, Vívia, fazer esse resgate, né, Sim. tentar falar para as mulheres, né, a importância do sagrado feminino, da ginecologia natural, e a gente tentar, assim, tirar um pouco esses tabus que vêm lá de trás, né? Nossa, É claro, com não certeza. pegar Tá muito inserido na das gente. mulheres e E jogarem arrasar. assim pelo mundo afora, escancarar, ou fazer das meninas que estão crescendo, assim, e só ensinar a passar para as mães e as mães ensinar também as meninas Sim. como lidar também com Sim. essa vida, né? Porque uma menina, quando menstrua assim, entre 9 e 10 anos, tem essas questões, já começar a ensinar como é que Sim. funciona. E também É, preparar essa menina também
o futuro, né? Fazer com que ela não se sinta retraída, né? Exatamente. Eu Com... queria ter tido essa oportunidade, Então, É, a né, gente quando não eu teve, comecei e né? pior que eu Então, a tive. minha alunação. Você teve? Minha mãe explicou. Lembra que eu te contei no outro programa? Minha mãe aham. explicou, eu tinha 7 anos. Falou da caminha, tal. Meu, isso foi Sério? perfeito pra mim. Sua mãe te Ai, nossa, explicou? que Explicou. privilégio. Olha, Meu, é por isso que eu falo, eu devo não, eu muito do que eu não. sou hoje, claro, pela educação que a minha mãe deu. Porque ela não queria, porque ela teve da minha Sim. avó, que ela, porque a minha avó era recalcada e tal, né, com esses assuntos. Aí, minha avó, e É ela de teve outra essa época, né? Ela consciência. não tinha essa Então. Não consciência, tinha, né? não Aí tinha. a minha mãe teve essa consciência e transmitiu pra mim, que a minha mãe aceitava. E eu Uhum. aceito também numa boa. Sim. Por isso que quando uma mulher vem e fica falando muito mal da menstruação pra mim, eu me sinto Ai, ofendida, eu também me cara. sinto muito ofendida. Eu me Só que sinto aí, ofendida. às vezes eu não falo nada. Eu Eu não fico falo quieta, nada. mas Ela agora eu ainda vou não falar. despertou. Ela ainda não despertou. Porque o despertar não é uma coisa que nem eu vou batendo de porta em porta, É. né? Ó, vim te trazer Você aqui o despertar. entendeu? É uma coisa tão no seu tempo. Tem mulheres que despertam rapidamente, tem mulheres que levam, às vezes, anos pra entender essa simplicidade, É. né? Mas, assim, às vezes vem aqui assim. Puta, Aí eu me sinto eu fico, ofendida. ai meu Deus, fala ou não falo? Fala ou não Eu fala, nunca né? Eu falo, falo. ai, segue meu canal lá. É, isso. É, por tem isso que é Instagram, tem importante. redes Vamos começar a sociais. fazer isso agora, Então, Fê. essa a minha É. ideia sempre foi. Porque eu, Entendeu? Pra particularmente, expandir isso daí. eu nunca tive essa questão de interromper, muito pelo contrário, eu Deus me sempre livre. gostei que Não, saísse, Eu não porque eu sou acho que automática. Tem que eu tentar, acho né? que Renovar. é o momento mesmo. Então É. tava Sim, tava tá certo, certo. então. Tá super Olha, certo. Você não tá é, certa. olha só, Seu tava ponto de certo. força. É, muito Não bom. Já mexe faz nisso. parte, você vê, o seu Não feminino já atrapalha. tá ali É. despertando em algum momento, só faltava vir pro seu consciente. Sim, agora eu Sim. vou tentar ter outros hábitos agora, né? Ah, não, com Tentar certeza. deixar, A gente né? vai modificando, Vanessa. A gente nunca é igual. A gente É, sempre vai, não é? Que coisa. A gente exatamente. sempre. Isso Sabe? tudo. Não, pode falar. Não, pode. Isso tudo, né, influencia completamente, então, na parte da sexualidade da mulher, né? Totalmente. 100%. Então, agora tá explicado muita 100%. coisa, né? Aquela coisa Até de para elas. culpa, né? Muitas mulheres na roda, elas. Uma que nunca tiveram orgasmo, assim, nem se tocando, algumas, mesmo sozinhas, elas têm vergonha. Você vê, uma coisa tá tão inserida no nosso subconsciente, no consciente Então. coletivo, que, assim, ela tá sozinha, às vezes no quarto dela, em algum lugar, e Não ela tem ninguém, não ela tem não consegue ninguém, se tocar. não consegue dormir, por exemplo, sem a peça íntima. Ai, tá calor, eu vou dormir só com a camiseta, deixar É, respirar. então. Não, porque ela tem a impressão que alguém vai. Sabe, são Sei. cada história assim Sei. que a gente ouve Sim, que que a gente não acredita, né? Mas a gente vê acontece. como isso tá comum. inserido, sabe, lá Entendi. dentro, lá no fundo. É, isso daí também, né, Vivian, realmente está inserido lá no fundo, e sobre as questões religiosas, né? Total. Ah, Então, assim, sim. agora vamos Nós falar um somos. pouquinho disso, É. né? Algumas Muito. religiões pregadas, né, até alguns locais, vamos supor, até igrejas mesmo assim, tem muito disso ainda, né? Atualmente eu não sei como é que anda, assim, alguns. Tem umas que tem algum grupo É. de mulheres que Uhum. falam, né, tá mais aberto, mas antigamente era muito complicado, né? Isso é religião, tô Muito. falando do geral, Legal. entendeu? Aham. Não é o Geral, não, evangélico, o geral, católico, não. geral. Sim. Então, assim, tinha muito disso, que a mulher, ela realmente não podia, a mulher se sentia suja, sei lá, ela se sentia assim, né? Impura, né? Impura, isso, essa é a E palavra, tudo né? da mulher é impuro. Já parou pra pensar? Tudo é impuro, né? Então, Tudo. mas essas questões têm muito a ver com a questão das crenças religiosas. Sim. Então é Também. isso, eu sou, assim, cada um tem a sua religião, eu sou cristã, mas assim, eu acredito que isso teria que mudar um pouco, mas tem que mudar a partir do momento que a pessoa passa a estudar e entender, né? Ia trazer pra si a consciência. Porque, e biblicamente falando, não tem nada disso escrito. Não tem, Pois porque eles é. viviam numa era patriarcal, Entendeu? né? Então, Pode ver aí, que o homem, ele tem muito poder então, nessa época. E esse trabalhinho que a gente tá fazendo aqui, essa voz, né, que eu tô tendo oportunidade de aham, falar, isso já é esse começo. Plantando a Porque alguém semente. vai ouvir, Então. vai passar para outras mulheres. Ah, vamos seguir lá do Instagram dela, vamos seguir. Exatamente. Aí tá, vamos Exatamente. assistir um vídeo. Ai, tal, vamos. E aí, Sim. entende? E assim a gente vai fazendo parte, expandindo essa É. teia que nós já fazemos parte, Sim. então. né? E essa questão do patriarcal, né, que são dos primórdios lá de trás, Isso. eu sempre falo das questões religiosas, porque isso tem tudo a ver, né? Eu Tem, lógico recebi que tem. um pastor no meu Muito. programa, pastor Levi Moraes, e nós falamos sobre a criação do mundo, sobre Gênesis, né?
E é claro, né, que nós tocamos o assunto de Adão e Eva, que eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar agora. Na verdade, muita coisa veio, teve essa. Porque foram o primeiro casal do mundo, Uhum. né, que Deus Sim. colocou sobre a terra. A terra foi construída em 6 dias, no sétimo dia teve o descanso, e Deus falou: puxa, agora tem que fazer um homem. E colocou Adão, como todo mundo conhece, né? Aí ele sozinho não pode ficar. Aí fez a mulher que. Fazer a Eva, Vamos né? fazer a Eva que saiu Ih, cadê da você? costela de Adão. O que aconteceu? Muita gente culpa a Eva, que ela foi o pivô, e não foi. Exatamente. Né? Olha como que é, acho que as pessoas têm que entender. Ela não foi a culpada. A mulher traz essa culpa, mas é porque isso é lá de trás, porque a Eva comeu a maçã e pecou. Não, não. Porque quem tinha que ser quem foi ordenado, né, quem recebeu a ordem foi o Adão. Uhum. Ele recebeu a ordem para que não entrasse pegasse aquele Sim. fruto. E ele, né, sabia disso. Então a Eva, ela não recebeu ordem nenhuma, Deus não É falou com ela. verdade. Aí foi lá, pá, fez o que tinha que fazer. Comeu o fruto, né, que ninguém sabe exatamente qual que é. O pessoal fala que é maçã, mas não é, ninguém sabe, né? E aí, A maçã representa o feminino, magia, olha só. Se a gente então, for fazer uma analogia da é, verdade, né? então, a gente não sabe, né, se é ou não ela. E aí, o que acontece? Ela foi, comeu e fez o Adão, né, experimentar e, enfim, ele acabou comendo. Aí, na hora que Deus chegou lá, né, falou: mas foi a Eva que me induziu. Ele já jogou a culpa na mulher, entendeu? E Deus falou: Exatamente. não, não foi dela, e sim sua, porque a ordem foi para você e não para ela, entendeu? Então, Uhum. assim, olha como que é. Só que o que Da onde já aconteceu? vem isso, né? Essa A época. ordem foi para ele. Sim. Ele que era o homem, que tinha que se posicionar e ser o provedor e não ouvir, entendeu? Ele fazia o papel dele, ela fazia o papel dela. E ele jogou para cima dela. O que É. aconteceu ali? Aí você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu foi bem interessante, e agora você vai entender. Que aí ele pegou, ao invés dele cuidar dessa mulher, ele não cuidou dessa mulher. Ele tratou ela de formas bem difíceis, né? Então, assim, ela se sentiu acuada, né? Então, foi dali em diante que veio essa acuação da mulher referente ao homem. Então, a gente lutou muito Uhum. durante anos e anos e anos, Muito. tentando, né? Aí, naquela época, as filhas deles, que eles tiveram, não foi só 2 filhos, tiveram vários e vários filhos, e uma das meninas mais velhas falou: eu não vou ficar aqui. E ela já mostrou ali que não era para ser aquilo, só que a Eva, infelizmente. Então, assim, essas nações se dividiram. Então, umas Sim. tiveram outros poderes e as outras não. Então, assim, desde aquela época, a mulher ela já veio, É né? Então, complicado. até hoje a gente Então. sofre isso. Tudo. Então, Era isso está histérica, dentro né? da Bíblia em Gênesis. Antigamente, né? Há muitos anos atrás, a mulher estava de TPM, ela estava histérica. É. Se Entendeu? dizia. Então, assim, eu gosto de Então. falar sobre Aí isso arrumaram porque lá o vibrador lá pra poder dar um jeito. De florzinha? Aí arrumaram o vibrador Deixa em lá, off. deixa em off, pra poder dar um jeito. Não, mas nós vamos falar sobre isso. E olha só que maravilha, Risoterapia Íntima, nosso novo podcast. Eu tenho certeza que você vai amar. Estamos de volta. Bom, estamos aqui com a Vivian Callet, né? Vivian Callet Isso é aí. do Maravilhosa. é maravilhosa. Gente, para quem não sabe, a Vivian Callet é terapeuta do sagrado feminino, né, Vivian? Isso, ginecologia natural. Ginecologia natural. Oraculista Oraculista também? também. Uau, então a gente Cursos e atendimentos. Viu? curso de atendimentos? Olha, então a gente vai ter que marcar outro podcast. Já fala pra gente aonde que te encontra. Como Isso, te já Isso aí, vamos lá. gente. Vou deixar meu contato aqui para vocês. Vou abrir uma turma agora de tarô. Você que tem vontade de aprender tarô, sair lá dos livrinhos, aprender bem ao fundo, né? Bem profundamente. Agora em março, tá? Já me manda uma mensagem, deixe sua vaga reservada no 11 97832 7732. Me segue também nas redes sociais, @Vivian Carit. Ô, Vivian, Arrasou. então você vai dar cursos de tarô? Isso, Sagrado Feminino Sagrado também. Feminino Eu também? vou montar uma turma, né? Ai, muito bom, Após viu? esse Já tarô, tô montar uma gostando turma. aqui. É. Olha, então tá, gente. Maravilha. Então, como que te acha, então, pelo Instagram? @Vivian
Khalid. Tá, @Vivian Khalid. Então, gente, para você que quer aprender aí sobre o sagrado feminino, saber um pouco mais, assista, é claro, todo o nosso podcast, mas procure a Vivian, que ela vai te falar passo a passo, viu? Vivian, eu quero te agradecer. Ah, Muito obrigada, tá? Por estar hoje aqui na estreia do Risoterapia Íntima. Esperamos que você retorne aqui ao nosso podcast, mas continuar até com esse assunto e falar também sobre tarô. Eu gostei, viu? Muito bom, viu? Assunto não falta, isso Agora, aqui não tá um falta. livro. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, meu amor, gratidão, por lindona. ter aceito. E vai ter outras oportunidades. Gratidão. E E a nos Fê- aguardem, viu? Fê, e não se esqueça, é claro, de falar, Fê. Gente, eu quero agradecer mais uma vez pelo apoio, né, do Top Massagens, que é o meu apoiador aí nessa caminhada de massagem tântrica. Eu agradeço sempre a vocês. Um beijo, vocês estão sempre aqui. E é isso aí, gente. Se quiserem, acessem www.topmassagens.com.br. E seu Insta também, do Tia? Não vai passar? Arroba, o tia foi... Foi? Caiu, né? Caiu? O tia, é verdade. o tia foi invadido. Ah, meu Agora Deus. @risoterapia íntima, tá, Pronto, gente? vai direto no riso. E também o YouTube aqui, né? Que é a Isso, nossa pá, principal divulgação do nosso podcast, Risoterapia Íntima, para vocês. Ó, é isso. Bom, gente, eu quero agradecer, muito obrigada. Para me achar também é super fácil, no Instagram é Vanessa com W e Carla com K, tá? Aí lá vocês encontram aí todos os nossos trabalhos também, tá? Isso. Eu ia falar mais coisa, agora já não lembro mais, é tanta Pois é, coisa. tanta coisa, né, menina? Tanta coisa. Olha que beleza. Mas tá? essa foi a nossa estreia maravilhosa, de muitas outras De que estão muitas por vir. outras. Isso né? aí, e outra coisa, quero convidar também você a acompanhar lá também o Mente Aberta comigo. Isso! Isso, é. Programa de Vanessa. O Mente meu Aberta. programa também aí semanal. Muito bom, muito obrigada. Agradecer também aqui Landel Studios, né? Claro! Aqui, obrigada Com também. certeza! Aqui, né, pela esse estúdio bonitão. Então, para você também que quer fazer seu podcast, pode entrar em contato também com os Landel Studios. né? Gravação de cursos Isso. também, que eu... Gravação. Ó, produção, vou gravar meu uma curso cliente aqui. aqui já. Então, ó, já tem uma cliente aqui, viu? Então, muito bom, muito obrigada e Beijo. até mais. Um beijo da bruxa. Tchau, tchau. Tchau.